Oi gente, tudo bem? Eu sou o Nicolas Ossa. Como a gente sabe, quem faz o papel da pessoa ruim nos filmes da Disney e da Pixar é justamente o vilão do filme. São eles que normalmente arruinam com a vida da princesa ou do personagem principal em si. Só que o que eu tenho pra falar no vídeo de hoje talvez seja um pouco chocante. Porque agora você vai escutar uma lista sobre os piores pais que fizeram os papéis de vilões na vida dos personagens principais. Se não fosse por eles, nada do filme teria acontecido. Ou seja, né, o vídeo de hoje tá bem polêmico. Assim como foi o vídeo de Dia das Mães que eu também fiz com esse mesmo tema. Enfim, né, se você já ficou curioso, deixa o like aí embaixo, prepara aquela pipoquinha gostosa e vem comigo descobrir essa lista, talvez não tão incrível assim, mas também não tão incríveis. E bom, antes de tacar hate em mim, eu quero começar com um pai que talvez não seja tão comentado assim, ou até mesmo nem tão lembrado. Será que você ainda se lembra dele? Tô falando especificamente do pai da Wendy lá de Peter Pan. O ditei dele é tão esquecido que nem eu lembro do nome dele. Mas enfim, né, se você se lembra pelo menos um pouco desse cara, acho que você deve se lembrar muito bem sobre o quão pessoinha irritante que ele é. Sério, literalmente toda a cena que ele aparece, o cara tá simplesmente irritado com todo mundo. E esse todo mundo ter feito alguma coisa pra ele. Cara, ali no início do filme, mesmo a gente entendendo que ele esteja preocupado, alguma festa que ele e a esposa dele vão ir, bem agoniante ele ficar bravo com os filhos dele e eles simplesmente estarem brincando. Mesmo também acontecendo aquela confusão, né? Miguel pega uma parte da roupa dele, faz o desenho de um mapa, fazendo ele ficar ainda mais irritado com aquilo que tava acontecendo. Ainda assim, eu acho que ele passou assim, sabe? O limite, vamos falar assim. É muito extrema a tua atitude, tá? O senhor, pai desse pessoal aí que a gente não sabe teu nome. Mas pra mim o pior de tudo é o simples fato de que ele desacredita nos seus próprios filhos. Não pode nem ao menos fingir que o Peter Pan é real. Eles super felizes, ele falando, papai, o Peter Pan enfrenta o Capitão Gancho, né? Nossa, papai, olha essa história do Peter Pan, que incrível. Pô, meu, faz pelo menos isso para os teus filhos, né? Tá literalmente humilhando das crianças. E ainda mais humilhando a Wendy, né? E agora só porque a Wendy tá um pouco mais crescidinha, ela não pode mais brincar com os irmãos. Isso deixa a gente, assim, bem irritado, sabe? Esse nosso sentimento por ele só piora depois que acontece aquela confusão com a Naná. Bom, a cachorra não fez nada. A cachorra é literalmente uma escrava dentro dessa casa. Ele ainda bota a coitada lá na rua, no frio, por causa de uma coisa que ela nem sequer fez. Então, quando mexe assim com o animal, eu fico um pouco irritado. Afinal, também a gente pode considerar, né? Ele é pai de pet, é pai também, né? Pai é pai. Mas então agora vamos falar sobre um rei que talvez traga bastante hate aí nos comentários. Especificamente o rei Agnar lá de Frozen, o pai da Elsa e da Anna. Eu acho que o simples fato dele trancar as filhas dele dentro de um castelo, simplesmente por ter acontecido uma confusão que foi facilmente resolvida. Eu não sei se você tá lembrado, mas ali no início do filme, a Elsa tava brincando ali com a Anna, ela acaba se descuidando ali na brincadeira, atingindo um troço de gelo na cabeça da irmã, fazendo assim a Anna ter a cabeça congelada. Sério, foi tão fácil de ser resolvido, foi só ter levado eles lá nos Trolls. Ele queria uma confusão em cima disso. Tipo, dá até pra entender que ele proibiu as filhas de saírem do castelo, até porque a Elsa, né, uma criança, e ela, enfim, não entenderia essa situação que poderia acontecer. As pessoas naquela época facilmente chamariam ela de bruxa, de demônio, não sei o quê, simplesmente por ela ter nascido com poderes de gelo. Só que assim, qual era o problema de deixar as filhas, né, que eram irmãs, brincarem juntas? Ou nem brincar, pelo menos, mas simplesmente conversarem entre si. A Anna se sentiu uma infância inteira culpada, porque ela achava que ela era culpada pela Elsa não querer conversar com ela. E por causa disso, né, porque a Anna não teve uma educação emocional, quase se casou com o primeiro desconhecido que ela encontrou. Não deu nem meia hora de filme, ela já tava noiva. Como pode um negócio desse? E aí a Elsa, coitada, né, nem se fala. É a que mais tem traumas aqui. Ficou sozinha no quarto, não teve contato com a irmã. O rei Agnar ali, não, porque isso aqui é pro teu bem, né, minha filha? Não é pro teu bem. Não é assim que as coisas se resolvem. Tudo isso poderia ter sido feito de uma maneira diferente. E sabe ainda o que é o pior? Porque ele simplesmente mentiu pra Anna. Se ele tivesse sentado e explicado pra ela não tá vendo a irmã porque ela tem poderes de gelo que podem matá-la, o que eu acho que não justifica o fato dele simplesmente separar as duas, teria dado um pouco de noção mental pra Anna. Porque daí a coitada não se culparia disso que tá acontecendo com a irmã dela. E de novo, né? Foi só abrir a porta do castelo pela primeira vez e acha um homem e vai casar com ele. Simples assim. O rei Agnar com certeza é um dos piores pais que existe. A esposa dele também, a rainha Iduna, também tá naquela lista de piores mães. Mas agora vamos falar melhor sobre um pai que talvez também não seja tão lembrado assim. Especificamente o pai da Bela Adormecida, o rei Stefan. A história simplesmente já começa assim. Ele convida 3 fadas no batizado da filha dele. E por causa disso, uma fada das trevas chega ali e amaldiçoa ela. Isso também poderia ter sido evitado se você simplesmente não tivesse convidado aquelas fadas. Ele, como um rei, deve saber a relação, né, das criaturas mágicas, né? Que fadas, querendo ou não, são criaturas mágicas. Como é dito lá na história da Malévola, que eu também já fiz um vídeo, link aqui na descrição, a Malévola tava em uma guerra com as fadas de luz, as fadas boas, que seriam então essas 3 fadas que aparecem ali no filme. E ele, sabendo disso, como um rei que literalmente governa um país, era só não ter convidado essas fadas. Porque ele sabia dessa guerra que tava acontecendo. Aí aconteceu o quê? Malévola, que não tinha nada contra o rei Stefan,
infância. Isso é totalmente diferente no live action, mas eu tô considerando aqui a animação. Vai lá e amaldiçoa a filha dele simplesmente pro cara ficar ligado assim. Querido, não escolha um lado nessa guerra porque tu vai se dar mal. E aí aconteceu o quê? Ele se deu mal. E depois disso ele autoriza 3 fadas incompetentes. Mais uma vez, ele sabia que estava acontecendo essa guerra entre as fadas. E sabia do risco que seria deixar a filha dele sendo guiada por essas 3 fadas. Ai, eu me irrito com isso, sabe? Eu me irrito com gente burra, assim. Porque simplesmente foi o plano mais burro que aconteceu. E justamente no dia que a maldição iria acontecer, a Aurora volta lá pro castelo, era onde justamente a Malévola saberia que ela estava. A Malévola ficou literalmente 16 anos procurando a menina. E ela não encontrou. Ou seja, ok, o plano estava dando certo. Mas sabe o que poderia ter acontecido? A Aurora ter crescido num castelo normal. E aí apenas no dia a maldição iria acontecer, ela fugisse pra aquela cabana na floresta que a Malévola não encontrou por 16 anos. Isso seria um plano inteligente. Mas não, né? Além de ser um pai ruim, simplesmente achou que seria o melhor plano abandonar a filha dele, deixar 3 fadas incompetentes cuidarem, ainda criou esse plano burro e estúpido. Que também me lembra outro rei aqui dessa lista, que é especificamente o pai da Ariel, o rei Tritão, lá de A Pequena Sereia. Que já começa que o cara não sabe conversar. Em todos os diálogos que acontecem, ele só sabe gritar. Sério, qual que é o problema desse cara? E aí, sabe o que é o pior? Porque se ao menos ele gritasse e explicasse pra Ariel por que o mundo humano é perigoso, mas não, nem isso acontece. É simplesmente, minha filha, você não vai ir no mundo dos humanos porque eu não quero. Lembrando que isso ele tá fazendo gritando, tá? Ao invés dele simplesmente ter feito, minha filha, eu não quero deixar você ir lá no mundo dos humanos porque eu sou um babaca e acha que minha filha de 16 anos de idade não sabe se cuidar simplesmente porque eu tenho um trauma emocional que a sua mãe foi assassinada por humano. Como eu sou um cara burro e idiota, eu não vou na terapia tratar isso. Eu sei que você resolva com seus problemas. E com certeza o pior diálogo dele é justamente naquela cena da coleção da Ariel. O cara sabia que aquilo era importante. Ele sabia da paixão que ela tinha pelo mundo humano. Se ele não conversou em nenhum momento da vida dela, simplesmente porque ele queria protegê-la, mesmo não sendo assim que funcionasse, agora que seria o momento dele sentar, explicar pra ela bonitinho. Mas não, nem isso. Sabe o que ele decide fazer? Destrói simplesmente tudo aquilo que a Ariel mais gostava. Aí pronto, né? Já me irritei com esse, vamos pro próximo. Na verdade também é um pai bem parecido. É o pai da Moana, que eu também não faço nem questão de lembrar o nome. E como eu disse, ele é muito parecido com o Tritão, né? O cara só sabe conversar gritando, que eu tenho um certo problema com isso. Mas aí aqui a questão não é nem apenas da Moana em si, mas sim porque ele simplesmente decidiu proibir a ilha inteira de navegar por causa de um erro que ele próprio cometeu no passado. Não sei se você se lembra, mas quando ele era mais jovem, ele foi andar de barco à noite com um amigo dele. Esse amigo especificamente acabou morrendo. E por causa de uma estupidez, de uma burrice que ele próprio cometeu, eu não sei se você sabe, mas o mar é muito mais violento na noite, proíbe não apenas a filha dele, mas a ilha inteira de naufragar. Não. De navegar no mar. Isso até que tava funcionando super bem, né? Mas aí quando começa aquele problema que a gente vê lá no filme, onde no geral a vida tá morrendo, bem quando chega a esse tipo de problema, ele abre mão dessa babaquice dele. Ele preferia fazer ele e uma ilha inteira morrer de fome do que voltar no mar e enfrentar os problemas do passado. Sustenta tuas gracinhas, meu irmão. Também explica pra tua filha o porquê que tu é um babaca, que não deixa ela ir no mar. Fala pra ela que tu foi um estúpido, um burro do passado, e por tua culpa o teu melhor amigo morreu. Ah, tá, já me irritei aqui. Tava aqui editando o vídeo e percebi que eu me exaltei um pouco, né? Desculpa. Mas assim, né? De qualquer forma, me abraça, né? Minha liberdade de expressão. Que eu tava realmente botando meu ódio pra fora de tudo que eu sentia desses personagens. Lembrando, né? Se você discorda da minha opinião, não precisa me tacar hate aqui embaixo nos comentários. Pode, é claro, deixar sua opinião aqui à vontade. Mas, por favor, né? Tudo no amor e na paciência. Mesmo que talvez eu não tenha feito isso nesse vídeo. Pra dar uma acalmada agora, vamos falar de um pai que eu não sei se é tão polêmico assim. Eu não sei nem se você vai considerar ele como um pai. Especificamente o Jumba lá de Lilo e Stitch. Porque eu não sei se você se lembra, mas ele já criou mais de 600 experimentos. No caso, seriam criaturas alienígenas. Ele próprio criou do zero com a ciência. E é assim, né? Mesmo ele não considerando eles como os filhos, a gente tem que balancear as coisas, né? Ele criou... Ele é o pai. Simples assim. Mesmo que você não esteja considerando ele como um pai, simplesmente porque ele não pariu a criança, ou também simplesmente não adotou ela, pra mim... É a mesma lógica lá do Pinóquio. O Gepeto criou o Pinóquio, mas a Fada Azul que deu a vida pra ele. Simples assim. Mas o Jumba é muito fácil de explicar sobre o porquê dele ser um pai ruim. Primeiro que já começa que ele próprio não se considera como um pai. Isso já explica muita coisa. Já que ele simplesmente não dá atenção pros seus filhos, que eu acho que é até um pouco explicável, né? É que ele tem mais de 600 filhos. E por causa disso tudo, ele simplesmente não age como um pai deveria agir. Mas mesmo assim, né? Isso não tira o fato de que ele foi um pai ruim. Agora eu fiquei pensando, imagina se ele tivesse que pagar pensão pra esses mais de 600 filhos. O cara simplesmente não ia ter dinheiro
dinheiro suficiente pra pagar pra todos eles. Ainda bem que ele é pai solteiro. Mas de qualquer maneira, mesmo esse vídeo sendo um pouco polêmico, onde eu botei simplesmente toda a minha raiva pra fora, pode me falar aqui embaixo nos comentários mais pais que são polêmicos e que você também quer botar sua raiva pra fora. Fala também aqui embaixo se você concorda comigo. Também aproveita pra se inscrever aqui no canal e já ativar o sininho, pra você não perder outros vídeos aqui do canal, outras listas, talvez um pouco duvidosas e um pouco polêmicas. Aproveita agora pra continuar nessa maratona aqui do canal, clica em um desses vídeos que estão aparecendo aqui no meu lado. É algo que eu tinha esquecido de falar na gravação desse vídeo. Mas de qualquer forma, um feliz dia dos pais pra você e pro seu pai. Um feliz dia dos pais atrasado aqui pro meu. Mas de qualquer maneira, obrigado por passar mais um tempo aqui comigo. Até o próximo vídeo e tchau!